Oiê! Seja bem-vindo ao canal Mãe de Primeira. Eu acredito que a criança aprende de 4 maneiras. A primeira delas é o exemplo. Observa daí, seu filho te observa o tempo todo. Às vezes é um saco, né? A gente tem que ficar se policiando nas nossas ações, mas é muito necessário, porque criança é espelho e ela vai repetir invariavelmente o que a gente faz. Então, observa aí suas ações que a criança aprende, por exemplo. A segunda forma é por música. Então, às vezes, você vive aí na sua casa um momento que é muito estressante com seu filho, mas que é muito necessário, tipo, colocar a criança na cadeirinha para poder passear de carro, ou a troca da fralda é um momento difícil com seu filho. Experimenta criar uma musiquinha para esse momento. Você vai ver como que a criança vai responder de forma positiva. A terceira maneira é brincando. Então, incentive o seu filho, né? Brinque com o seu filho de coisas educativas. Você vai ver como que ele vai sair na frente, vai aprender muito rápido as coisas. É impressionante. E a quarta e última maneira que eu acredito que a criança aprenda é por história. Como é importante contar história para a criança. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você conta histórias para o seu filho? Eu conto, viu? Desde a barriga, o Luiz Gustavo já ouve histórias. Quando ele nasceu, eu contava história da minha cabeça, olhava um negócio, contava uma história para ele. E quando ele tinha uns 7 para 8 meses, eu peguei o primeiro livro para contar uma história para ele. E daí a gente não parou mais. Ele é apaixonado. Eu separei algumas dicas para te contar como é que eu conto história aqui em casa pro meu filho. E eu acho que você vai gostar, hein? Eu separei 6 dicas por coisas que eu já faço aqui em casa que dão certo para que você se inspire aí na sua casa. Eu não vou ficar de lero-lero. A primeira dica é: crie um ambiente, né, da história. Eu, quando era mais nova, eu fazia teatro e tinha uma música que uma bruxa fazia um feitiço, e é essa música que eu uso para contar histórias pro Gugu. Ele já sabe que quando eu começo a cantar essa música, é a hora da história, ele vem correndo, ele fica desesperado. Às vezes a gente tá em casa fazendo alguma outra atividade, ele começa a cantar a música me dizendo o quê? Que ele quer uma história. Então já é um lance assim de criar uma mágica, né? Um momento mágico para começar uma história. Eu anotei aqui as outras dicas para não me perder. E a segunda é: brinque com a tonalidade da sua voz. Gente, como isso é importante, é um saco ficar o tempo todo com a mesma cadência de voz, né? A mesma tonalidade. Não, coloque voz para os personagens. Faça a voz da menininha ou a voz mais grossa para, sei lá, fazer um outro personagem. E isso vai deixar o seu filho maluco. É isso que vai fazer ele entretido na história, né? Interessado em ficar olhando para você e, nossa, a criança fica maravilhada. A outra dica que leva muito dessa primeira é: use e abuse das expressões faciais. Então você vai dar voz aos personagens, crie a expressão dos personagens. Às vezes o personagem é um senhor, então ele tem que ter uma expressão corporal, uma expressão facial. Faça um senhor, um senhorzinho. Isso é muito legal, a criança fica maluca. É muito interessante você também articular para poder falar. Quanto mais nova a criança, quanto mais você falar de forma articulada, você vai ver como que você, inclusive, vai incentivar a fala do seu bebê. Porque é olhando para você, o som, ouvindo o som que sai da sua voz e analisando a articulação da sua boca, a criança também vai ser incentivada a falar, tá? Isso é muito legal. A quarta dica é: leia a história antes. Leia antes, pega o livro sozinha e faça essa leitura. Por quê? Porque às vezes você não precisa falar tudo que está descrito no livro, não. Ainda mais quando a criança é novinha. Entenda o cerne da história, entendeu? E aí você conta com as suas palavras para a criança. Isso vai te dar mais autonomia para poder criar suas expressões faciais e corporais e vai deixar a criança entretidasse em você. Por quê? Porque você não vai ficar olhando toda hora para o livro, né? Então isso vai deixar a criança muito interessada em ficar te olhando. A
Outra dica é: sente-se de frente para a criança e vire o livro para ela, para que ela veja as ilustrações. Então, quando o Gugu era novinho, tinha 7 meses, 8 meses, eu ficava com ele sentado nessas cadeirinhas de atividades. Então, ele ficava sentadinho e ficava maluco. Hoje, eu já ponho a cadeirinha, até coloquei aqui do meu lado, porque eu vou contar uma historinha para ele, para você. E ele fica de frente para mim. Então, o livro é para ele, para que ele veja as histórias, e como eu já li a história antes, eu não preciso ficar o tempo todo olhando para o livro. Então, é uma outra dica que eu te dou. Até para você fazer essas expressões, tem que estar de frente para a criança, né? Se eu ficar fazendo isso do lado dele, com ele aqui sentadinho, a gente deitado lendo esse livro, ele não tá vendo as minhas expressões, não tá completa, né? Esse momento com ele. E a minha última dica é: bata palma no final da história. Por quê? Pô, porque você deu um show. Não necessariamente, mas eu sei que você vai dar um show. Mas é porque você vai mostrar para a criança que aquilo foi realmente um momento único, um momento mágico, um momento especial. Ele precisa, uau, né, de palmas para aquele momento. Então, faça um momento de início, olha lá o ritual para criar o ambiente, de meio da história e de fim. Essa história termina, olha que legal. A última coisa que eu queria te dizer é que não necessariamente o seu filho vai entender exatamente o que a história diz. Às vezes ele não tem, né, ainda capacidade cognitiva de entender. O meu bebê não tem 1 ano e 10 meses. Mas não deixe de contar a história por causa disso. Eu ainda não faço perguntas pro Luiz Gustavo do tipo: por que fulaninha fez isso? Por que o personagem se sentiu assim? Eu ainda não faço. Eu quero fazer essas perguntas pra ele, mas ainda não. Mas eu já falo com ele que o personagem tava assim por causa disso. Olha aqui, essa ilustração diz o quê? Diz que o personagem tá assim. Eu já dou as respostas. Mas eu ainda não tenho esse momento de bater um papo sobre o que foi aprendido na história. Mas se o seu filho tem idade para isso, faça isso também. Ao final da história, converse com a criança sobre o que ela aprendeu. Então agora eu vou te mostrar como é, no momento de ação, como que é a história por aqui, tá? Vou lá buscar a minha plateia. Vou lá buscar minha plateia, que louca. Clic, clic, clof, parará, chururira. Clic, clic, clof, parará, chururau, flau. Flau. Zumba, barrequi, reiki, reika. Mestre baruringa, cat barifunga. Mestre bararau, flau. Flau. Flau, flau. Agora a gente vai pegar o pó de pirlim-pim-pim que fica dentro do chapéu do Gugu. E nós vamos soprar pra magia ficar no ar. Vamos? Sopra. Agora o pó de pirlim-pim-pim inundou esse quarto. E agora a gente vai pro mundo das historinhas. Quem quer ouvir uma história, fala eu. Nossa! Quem quer ouvir uma história, fala eu. Agora sim! Então tá bom. Então, você quer mais pó de pirlim-pim-pim? Um tantão de pó de pirlim-pim-pim. E hoje a gente vai contar essa historinha aqui. Como é que chama essa historinha? Como é que chama? Lacriminha. Lacriminha foi escrita por Lulu Lima e tem ilustração da Betânia Zacarias. Olha a Lacriminha, que linda é a Lacriminha. A Lacriminha tem o cabelo vermelho, filho. Que linda ela é. Então vamos contar a história da Lacriminha. Era uma vez uma menina que se chamava Lacriminha. E você sabe por que ela chama Lacriminha? Por que ela chorava? Por que ela chamava Lacriminha? Porque ela só chorava. Eita, Lacriminha! A Lacriminha chorava pra tudo. A Lacriminha chorava pra tomar banho. A Lacriminha chorava pra sair do banho. A Lacriminha chorava pra dormir. E a Lacriminha chorava porque tinha que acordar filho. Olha aqui a Lacriminha. Olha só, o quarto da Lacriminha completamente inundado de tanto chororô.
Olha aqui, olha. O que é isso aqui boiando? Como que chama? A bola. Senta aqui para a mamãe continuar contando a história para você. Então a Lacriminha só chorava. Eita, Lacriminha. Por onde ela passava, pingavam muitas lágrimas. Num sábado de sol, a Lacriminha estava andando. Olha que linda! Ela estava andando na floresta e de repente a Lacriminha tropeçou numa pedra e caiu. Mas ela já estava pronta para abrir o buá, filho. Foi quando ela percebeu que ela não tinha mais lágrima para chorar. As lágrimas dela tinham secado. Aí a Lacriminha saiu em busca do rio, porque ela pensou, o rio podia me dar um pouquinho de água, né? Aí ela virou para o rio e falou assim: Senhor Rio, você pode me dar um pouco da sua água? A minha lágrima secou. Aí, olha o que o rio respondeu para ela. Não posso, Lacriminha, porque o chororô assusta os meus peixinhos. Veja como qualquer barulhinho que você faz, eles já se escondem. E não é que o rio tinha razão? Era melhor a Lacriminha conseguir água em outro lugar. E foi aí que a Lacriminha olhou para o céu e viu as nuvens. A Lacriminha falou assim com a dona Nuvem: Senhora Nuvem, pode me dar umas gotinhas suas? A minha lágrima secou. E olha aqui, filho, o que a nuvem respondeu? Vem cá para você ver. O que a nuvem respondeu para a Lacriminha? Vem cá, vem cá. Olha só o que a nuvem respondeu. Não posso, Lacriminha. Me desculpe. Tenho tantas plantas, árvores e flores para regar que não sobra nenhuma gotinha para choramingos. A Lacriminha compreendeu, filho. Não, mas ela não podia desistir da busca dela. E foi aí que ela foi. Onde que é isso aqui? Ela foi pro mar, filho. Ela olhou pro mar e falou assim: Senhor mar, será que você pode me dar um tantinho da sua água? A minha lágrima secou. E foi aí que o mar respondeu para a Lacriminha: Eu até gostaria, Lacriminha. A mamãe é a sereia. A mamãe é a sereia. Isso aí foi novo. Mamãe é sereia, filho. Mas olha o que o mar respondeu para a Lacriminha. Eu até gostaria, Lacriminha, mas com tanta choradeira, ninguém escuta mais o canto da sereia. Os peixes e pescadores andam tristes. Olha aqui como que tá a sereia. A sereia tá feliz? Qual que é a expressão da sereia? Como é que é a expressão da sereia? É a expressão de tristeza. Como que é que faz a carinha de triste? Carinha de triste, a sereia tá triste, né? Porque a Lacriminha só sabe chorar e fica espantando todo mundo. Pois então, a Lacriminha entendeu que o mar também tinha razão, filho. E ela foi andar no meio da floresta. Olha a floresta, que linda a floresta! A Lacriminha se sentou numa rocha, cercada por plantinhas. Olha que lindas as plantinhas. Ela já não havia mais para quem recorrer ajuda. E olha aqui, filho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, vem cá. A lugar nenhum. Então não vem para lugar nenhum, senta aqui. Vem cá. Onde que a Lacriminha está? Conta para mamãe. Onde é esse lugar? É a flor? É a floresta? A floresta, pois é. Pois a Lacriminha, olha aqui, menino, você não acredita? Ela sentou numa rocha no meio da floresta para chorar as pitangas dela. Não tinha lágrima para chorar. Aí ela pensou, e agora? O que eu vou fazer? Nunca mais vou poder chorar? E foi aí que ela pousou os olhos sobre os bichinhos que passavam pelas folhas. Com todo o cuidado, ela colocou pequenas joaninhas em cima das suas bochechas.
Hoje vocês serão as minhas lágrimas, bem redondinhas, disse a Lacriminha. Olha aqui, filho. Olha aqui, ó. Olha a Joaninha, filho. Olha que lindeza, a Joaninha. Vem cá para você ver a Joaninha. Olha só. O que a Lacriminha fez, filho? Ela colocou as joaninhas no rosto dela, filho. E aquilo foi tão engraçado, porque as joaninhas faziam cosquinha no rosto da Lacriminha. E aí, foi quando a Lacriminha soltou uma gargalhada, filho. Como que faz? Como que ri? Como é que sorri? Como é que dá uma gargalhada? E foi aí, ai que lindeza, senta aqui ó, e foi aí ó, mamãe vai virar aqui pra você o livro, vem? E foi aí que a Lacriminha, senta, soltou uma gargalhada porque as joaninhas andando no rosto dela tava muito engraçado, filho. E a risada da Lacriminha foi tão gostosa que olha aqui o que o Rio falou. Olha aqui o que o Rio falou, filho. Lacriminha, veja, sua risada está fazendo os meus peixes pularem de alegria. Solte o riso que eu lhe dou quanta água você quiser. Olha o que o Rio falou para ela, filho. Aí, olha o que a dona Nuvem disse para Lacriminha. Lacriminha, eu dou tanta risada quando escuto a sua gargalhada que sem querer começa a chover. Por favor, ria mais que eu lhe dou um monte de gotinhas. Olha aqui, filho, as gotinhas, filho. A nuvem estava fazendo chover. Que legal, era com a risada da Lacriminha. Chover. E olha aqui que o mar disse para Lacriminha. Lacriminha, a sua risada está igual ao canto da sereia, encantando os peixes e pescadores. Solte a sua gargalhada e eu lhe dou toda a água do oceano. Olha, filho, como o pescador tá feliz. Olha os peixes, a sereia, todo mundo feliz com a gargalhada da Lacriminha. E foi aí que a Lacriminha disse: obrigada, meus amigos, mas já não preciso mais de tantas gotinhas, tanta água assim. Agora eu sei que eu gosto mais de rir do que de chorar. Ela adorou rir, filho. Ela nunca tinha sorrido, ela só chorava. Eita, Lacriminha. Olha, filho. Todos concordaram que a risada da Lacriminha era um dos sons mais lindos da natureza. E foi justamente quando ela soltou uma de suas gargalhadas que uma pequena lagriminha escorreu pelo canto do seu olho. Olha, filho, olha aqui a lágrima da Lacriminha. E ela descobriu pela primeira vez como é gostoso chorar de rir. Que linda a história da Lacriminha! Quem gostou da história da Lacriminha, fala eu! Bom! A Lacriminha, a história da Lacriminha é muito legal. Vamos bater palma para a história da Lacriminha? Bate palma para a história da Lacriminha! Ai, que lindeza! Bateu palma de costa, mas bateu palma, né, filho? Você quer que a mamãe conte outra história? Olha que lindo esse livro. Esse livro é de descobertas, né? Então é isso, esse é o nosso momento de história. Gosto de contar para eles essas histórias. Ele tem 1 ano e 10 meses e realmente é difícil manter a atenção. A história é um pouco maior do que o nível, né, dele de atenção que ele dispõe para alguma coisa, mas é só continuar. Você continua, que aí a criança vai fazer isso aqui, ó, vai pegar outro para poder te dar para ler. Então, esse é o nosso momento de história. Espero que você tenha aí na sua casa também e se divirta muito nesse mundo encantado, né, filho? Atim, saúde! Esse mundo encantado que é o mundo das histórias, né, meu filho? Ai, que lindeza! Obrigada! Inscreva-se no canal, né, filho? Obrigado, filho. Mamãe te interrompeu. Que coisa linda. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e deixa seu joinha, tá? Até o próximo vídeo. Filho, dá tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você ser notificado pro próximo vídeo. Tchau. Aê!